Boa noite para todos que já estão aqui, boa noite para você que está assistindo pelo YouTube na nossa gravação. E hoje nós vamos dar início a mais um encontro do Bate-Papo da Verdade, hoje falando sobre a origem da humanidade, a relação entre a Bíblia e os hominídeos. Então, antes, vamos fazer uma oração. O Christopher pode orar para a gente e depois a gente apresenta o nosso palestrante e damos início. Pode que tal ter uma sobremesa especial na véspera de Natal? Oremos então. Senhor Deus e Pai, aqui, Senhor, estamos para mais um bate-papo da verdade. Sabemos que Tu és a verdade, o Senhor manifesta a verdade a nós, Senhor, porque nós, por si mesmos, não conseguiríamos nada. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com o palestrante desta noite e, Senhor, esteja no nosso coração, abrindo o nosso entendimento. Não nos deixe que nossa cultura, seja nossos hábitos errôneos, interfiram, Senhor, na real verdade que vem de Ti. Esteja conosco, guia essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então hoje a gente está aqui com um amigão, mestre Tiago Moretti. A gente já estudou na mesma instituição e ele é biólogo, mestre em genética e proteômica. E depois até alguém vai perguntar o que é proteômica, né? Falaram lá, nossa, ele é mestre em proteômica, eu nem sei o que é proteômica, mas tá bom. E ele também é professor universitário das disciplinas de genética e evolução. Então, hoje a gente está aí com esse fera para conversarmos sobre a relação entre Bíblia e os hominídeos, que a gente vê nas escolas, nos cursos e na biologia. Então, agora o tempo é seu. Mestre Tiago, tem por volta de 40 minutos aí para palestra e depois a gente reserva uns 20 minutos ou mais para perguntas e respostas. Então, agora é com você. Ô, Léo, obrigado pelo carinho. Agradeço o convite do canal aí de vocês, o bate-papo, né, com verdade. O Léo não tinha como recusar, né, o convite do Léo. Foi uma das coisas que o IAP, né, me deu, foi realmente essas amizades aí que ficaram. Viu, Gabriel Liberão também, né? Só de olhar assim os rostos conhecidos daí, né, a gente já fica cheio de alegria. Então, o Léo, né, a gente tem ideias parecidas aí nessa parte de criacionismo. A gente estava lá trabalhando junto no IAP para fazer um núcleo criacionista. Então, tenho muito carinho pelo Léo. Tá, Léo? Muito obrigado de novo pelo convite. O Léo tem um canal no YouTube aí que eu sou fãzaço, né? O meu sonho ainda é trazer o Léo aqui para Criciúma fazer uma semana jovem aqui para nós, por todos os lugares que o Léo já passou aí. Então, né? Pode falar, Léo. Pode ficar à vontade. Estou à disposição. E obrigado pelo carinho. Beleza, Léo. Então, estou aqui com a galera também do Nucri. A gente tem um núcleo, né, criacionista aqui de Criciúma, ok? Faz parte da Sociedade Criacionista Brasileira. Estão o Rogério aí, a Manu, Denise, Rômulo. Não vi mais quem aqui está nas câmerazinhas, mas o núcleo está aqui em peso. E também os nossos colegas aqui da universidade, professor Edson, eu vi que entrou na sala aqui, no Zoom, professora Morgana, do Museu de Zoologia. Então, é um prazer aqui para estar falando com todos vocês. Eu vou falar um pouquinho, então, dessa relação, tá? Dos hominídeos com a Bíblia. Até estranho, não sei se o Léo comentou ali, você viu na chamada, né? Professor de evolução, um professor de evolução criacionista, né? E a universidade aceitar. Então, o que eu falo lá desde o primeiro dia de aula é que todas as teorias vão ser ensinadas. Então, a gente sempre vai mostrar os dois lados da moeda. Então, no primeiro dia da aula, eu já chego com o livro A Origem das Espécies, chego com o Polegar do Panda, do Gould, chego com Richard Dawkins, o Gênio Egoísta, né, Neutralismo. Então, eu trago todas as teorias, inclusive a Caixa Preta de Darwin e, né, a Bíblia, eu levo também. Porque se os alunos um dia eles vão falar, né, de evolução, se eles vão ensinar isso também, então eles têm que conhecer os dois lados, né? Para que quando a pergunta surja para eles, professor, eu vi que tem duas teorias, né? Então que eles saibam todas as teorias. E aí ficou bem bacana, funcionou, e aí eu já estou
né, aqui na universidade, lecionando a disciplina de evolução há bastante tempo. Então, claro que sempre temos os nossos confrontos, mas, né, sempre funcionou bem legal. Então, vou colocar aqui Pode? Alguém falou? Desculpa. Não? Então tá. Vou colocar aqui a apresentação, tá? E aí, só deixo aqui dividir a tela com vocês. Todo mundo conseguindo ver aqui a tela? Só dá um joinha aí, beleza. Já tem joinha. Ok. Então, eu tinha colocado aqui na apresentação, né? O Léo pediu para fazer a mesma conversa aí de uns tempos atrás que a gente teve, lá no MAR, né, em Maringá, no núcleo, né, da Sociedade Criacionista lá de Maringá. E aí eu coloquei esse slide aí. Eu mesmo e Lucy, né? O filme lá do Jim Carrey, tá? Se nós e os outros hominídeos, a gente tem alguma relação, ok? Porque a Bíblia, ela não relata nenhum ancestral hominídeo. E a gente já vai falar um pouquinho das teorias que existem. Então, eu coloquei ali né? Eu mesmo. Veja que pela evolução, dizem que a gente perde alguns pelos, então só caiu em cima, mas aqui na barba, né, a gente só mudou a posição. Né? E a Lucy. E por que a Lucy eu coloquei aí? Então, eu vou passar aqui para vocês. E nós temos 3 teorias para a gente conversar sobre o surgimento do homem. Tá? A primeira é a teoria da evolução biológica. Okay? Uma teoria exclusivamente que não coloca Deus em nenhum ponto, né, da sua teoria. Ela diz que todos os ancestrais, todos os seres vivos têm um ancestral em comum, ok? E, inclusive, o homem também, né, ele é fruto dessa evolução do primeiro ancestral mais antigo. E aí, no final, homens e macacos têm um ancestral primata em comum. Ok? Então, esse é o primeiro ponto, teoria da evolução biológica. O homem está dentro, né, é mais um dos animais que surgiram aí através, né, de processos evolucionistas. A segunda teoria é a teoria do criacionismo. Ok? Então, você tem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu acho muito legal esses 2 versos, porque em 2 versos, Deus diz que criou o homem 3 vezes. Parece que ele coloca assim, olha, para não ter dúvida, né, que eu criei, eu vou dizer assim, olha, eu criei, em 2 versos, eu botei 3 vezes que eu criei o homem. Tá? Então, nós temos essa teoria, ok? Né, criacionismo bíblico, que o homem, ele surge através de uma criação divina. E o outro processo que eu queria também chamar a atenção, você vê ele tomando uma força hoje em dia, ok? Que é o que a gente chama de evolucionismo teísta. E no evolucionismo teísta, Deus ele cria as primeiras moléculas, pode até criar alguns pequenos seres, mas ele depois dirige o processo evolutivo. Então, um dos principais que defendem essa linha, posso dizer, cientistas, ok? É o Francis Collins. Ele ficou responsável pelo projeto Genoma público dos Estados Unidos, e ele diz, eu vejo a mão de Deus trabalhando através dos mecanismos da evolução. Se Deus escolheu criar seres humanos à sua imagem e decidiu que os mecanismos da evolução fossem um elegante modo de cumprir esse objetivo, quem somos nós para dizer que não foi assim? Então, o primeiro ponto que eu queria colocar e discutir dentro dessas 3 teorias é essa teoria, né, evoteísta que está crescendo. E aí a gente vai partir realmente de um princípio bíblico, tá? Para confrontar isso. A primeira ideia é a ideia de que se Deus guiou esses mecanismos de evolução, seleção natural já deveria existir desde o começo. Ou seja, vida e morte já seria um princípio dentro dessa relação. Ou seja, ele já estaria acontecendo como algo normal. E aí você vai para a Bíblia e vê, peraí, mas se isso já era algo normal, a morte,
dentro desse processo intrínseco criado por Deus, para que viria Jesus então? Ok? Ou seja, a gente conhece pela Bíblia que Cristo ele vem para salvar o pecador. O salário do pecado é a morte. Mas se essa parte, esse mecanismo de evolução já está intrínseco na criação de Deus, não faz sentido, ok? Jesus vir para nos salvar. Então, o primeiro ponto que eu queria, conversar com vocês é isso. Para mim, ok? Observando a Bíblia, do ponto de vista bíblico, não tem como eu defender ou achar argumentos para essa teoria evoteísta. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, se eu olho para a Bíblia, ok? Eu vejo que Cristo ele é considerado o segundo Adão. Tá? E aí, muitos que misturam algumas partes da Bíblia e dizem que o relato de Gênesis ele não é literal. Cristo ele é considerado o segundo Adão. Como ele pode ser considerado o segundo Adão se o primeiro Adão é uma metáfora e nunca existiu? Ok? Então veja que ou a gente aceita a teoria bíblica literalmente, tá? O criacionismo, a origem conforme a Bíblia, ou não tem como a gente ficar inventando um paralelo ou tentando juntar as coisas, tá? Até eu acho que quem lê a Bíblia, a gente diz muitas vezes que o inimigo ele gosta de misturar a verdade com mentira. Ele nunca fala uma mentira total, então ele sempre mistura. Então eu acho que, no meu ponto de vista, essa teoria evoteísta ela não encontra argumentos na Bíblia. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Então o que a gente vai falar basicamente? Eu vou confrontar essa visão da evolução biológica e da visão criacionista no relato, ok, do surgimento dos seres humanos. Se eu vou para a teoria que é completamente evolucionista, ok, pela evolução biológica nós temos ancestrais, ok, antes da linhagem hominídea. Então os mais conhecidos são o que você ouve falar sobre Australopithecus. Então, só para traduzir essa palavrinha, Australopithecus, Pithecus é macaco, tá? E Austral é sul. Então, na verdade, ele é classificado como macacos do sul. Então, Australopithecus, ele não está dentro da linhagem do gênero que a gente chama de gênero Homo, tá? Então, ele não está classificado na taxonomia como um hominídeo. Ele pode ser colocado na evolução biológica como um ancestral dos hominídeos, mas na classificação ele não está. Aqui eu coloquei uma imagem, tá, de uma apocila de segundo grau, de uma rede famosa, aqui não coloquei o nome, espero que não ficou ali embaixo, tá? Não tem o nome. Para ilustrar para você que a Lucy, que é o Australopithecus afarensis, ela é uma dos fósseis mais famosos. E muitos colocam eles como o nosso ancestral. Tá? E aqui eu vou apresentar o que se tem de linhagem hominídea pela evolução biológica. E eu queria chamar a sua atenção para duas dessas linhagens. Tá? Nós temos, quando a gente trabalha com evolução humana, a gente trabalha com 3 árvores evolutivas. Uma é do Ian Tattersall, a outra é do Bernard Wood e a última é do Donald Johanson. Inclusive, o Donald Johanson foi a pessoa que descobriu o esqueleto da Lucy. Tá? Então, a Lucy, ela está ali, onde que eu coloquei o círculo. Tá? Australopithecus afarensis. O que eu quero chamar a atenção para você é esse ponto de interrogação que a gente tem aqui na árvore evolutiva do Ian Tattersall. Se você olhar, nós não temos nenhum elo de ligação entre essa linhagem Australopithecus e a linhagem dos hominídeos. Então, de novo, nós falarmos em relação à ancestralidade e você não tem elos de ligação que provem isso, é complicado. E até biologicamente falando sobre isso. Tá?
se você pega o esqueleto dos Australopithecus afarenses e você vê, né, a questão aqui da omoplata, eles são completamente macacos, ok? Porque a questão da braquidalia, da rotação total. Então, o corpo deles é feito para escalar em árvores. Então, isso que eu queria trazer, porque todo mundo diz, ah, não, tem a Lucy, a Lucy... Não, a Lucy é considerado, tá, uma linhagem de macaco, ok? A segunda árvore, já vou voltar naquela foto, é do Donald Johanson. O Donald Johanson, essa é a foto dele quando ele descobriu o Australopithecus afarensis, que foi batizado de Lucy, por causa que quando eles estavam lá verificando, né, abrindo a escavação arqueológica e descobriram, estava tocando no radinho, né, a música do Beatles, Lucy in the Sky of Diamonds. E aí por isso que ficou Lucy, ok? Então, por isso ficou esse famoso. E aqui você vai ver ainda mais interrogações. Veja que um dos grandes, né, arqueólogos e nessa linhagem de paleontólogos, tá? Esse grande paleontólogo coloca, além disso, depois aqui do Australopithecus afarensis, para a linhagem dos hominídeos, propriamente dito, vários outros pontos de interrogação. Então, nenhum deles concorda, né, que ela tem alguma linhagem direta, ok? Ou seja, ela é um elo de transição. Mas você é bombardeado, gostei ali na pessoa que fez a oração, a questão que é bombardeado completamente na nossa cultura, essa questão, né, a cultura faz a nossa cabeça. Nunca a gente vai na fonte para descobrir as coisas. Inclusive, na primeira aula, quando eu dou de evolução, eu pego a Bíblia e pego a origem das espécies e falo, em qual desses dois livros você tem a verdade sobre a vida? E aí muitos falam, né, e a grande maioria levanta a mão para o Origem das Espécies, ok? E aí eu faço a segunda pergunta. Quem de vocês leu um desses dois livros inteiro? E nesses 10 anos dando evolução, nunca ninguém levantou a mão, nem para a Origem das Espécies e nem para a Bíblia. E aí você começa a pensar, peraí, então da onde que é essa sua fonte de informação? Né? Scientific American é super interessante, Capricho, da onde que você trouxe essa informação? Ok? Que aqui é a fonte de verdade, da verdade, se você nunca foi pesquisar isso. Então, por isso que eu gostei aí do papo, né? Bate-papo sobre a verdade. Vamos às fontes, né, que tem a informação completa. E eu quero só mostrar para vocês que a Lucy ela ficou tão famosa, mas tão famosa, que você fazer um artigo científico sobre a Lucy você consegue publicar mais fácil em algumas revistas científicas. Veja que aqui embaixo, nesse parágrafo, no primeiro parágrafo, tem um estudo científico publicado na revista Nature. Para quem não está muito associado assim, a essa linha de publicação científica, a revista Nature junto com a Science são as duas revistas de maior circulação no meio científico, né? Então tem pesquisador aí que daria um braço para ter um artigo na Nature. E aí você vê que sai um artigo na Nature afirmando como foi o modo da Lucy ter morrido. Ou seja, você encontra um esqueleto incompleto, 40%, de 3 milhões de anos, segundo a datação que eles mesmos fizeram, e você tem que ela caiu de uma altura de 12 metros a uma velocidade de 56 km por hora. Cara, eu já trabalhei, né? Eu fiz uma parte da minha carreira ali foi com perícia forense. E a minha parte é a extração de DNA, né, de cadáveres, então de osso. Cara, tem uma série de questões que você encontra um osso, às vezes, de 5, 6, 10 anos atrás, faz, né, uma exumação de 20, você não encontra nada. Então, assim, o cara tem que ser muito, mas muito, muito, muito bom mesmo para você pegar um esqueleto desse, que não está completo, e dizer que ela caiu de uma altura de 12 metros. Olha, foi assim, de 12 metros, e olha, fizeram uma projeção ainda tridimensional como é que seria essa queda. Ok? Então, ela caiu ali, levou o braço, e foi assim que ela morreu. Tá? Então, pelo
pelo um osso trincado no braço, eles disseram a altura que ela caiu e por que que o braço ficou assim. Então, o John Caperman, que fez essa pesquisa e publicou na Nature, ele não contava com uma coisa, que o Donald John Hanson ia escrever uma carta para Nature, né, o cara que descobriu a Lucy, tipo assim, peraí, o cara pega o esqueleto que eu descobri, ele faz uma análise dessa e não conversa comigo. E olha o que o Donald John Hanson escreveu, né? Há uma infinidade de explicações para o osso quebrar. E ele acrescenta, ainda que a sugestão de que ela caia de uma árvore não é verificável, nem falseável e é, portanto, improvável. O cara que descobriu o osso falou disso numa pesquisa que saiu da Nature. Então, esse é um outro ponto, não vamos entrar em questão, que é a questão do paradigma na ciência, ok? Se o paradigma da ciência me traz que a Lucy é o bambambam do momento, olha, a gente tem que publicar. Então, vamos pegar a Lucy e vamos publicar qualquer coisa sobre a Lucy, tá? E aí fica essa questão da cultura e a Lucy rodando a nossa cabeça até hoje. Então, eu só queria mostrar como um artigo na revista mais importante que a gente tem de circulação, ela é confrontada pelo cara que descobriu realmente, né, a ossada. Então, só para vocês verem como a Lucy ela pode povoar realmente a mente de qualquer um que não vai à fonte, tá? Isso aqui a gente falou. Então, o que eu vou trabalhar com vocês hoje aqui, né, estudar com vocês juntos, é a questão da minha área, né, proteômica, genômica. Eu vou trazer o que a gente observa na genética em relação para o relato bíblico e os hominídeos estarem dentro desse relato, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês nesse slide é o seguinte. Beleza, então a gente tem do gênero Homo, a gente tem especificamente, que sabemos assim bem, temos 4 gêneros, ok? Aqui não, 4 gêneros, 4 espécies, desculpa, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo neanderthalensis, e antes ali, né, agora novo, 2010, nós temos um novo hominídeo que depois eu vou apresentar para vocês, tá? Então é a surpresinha aí, e ele se encaixa também no relato bíblico, tá? O homem de Donos Ivan. O que eu falo aqui desses 4 hominídeos que você tem na tela? Primeiro de tudo, você tem que entender algo muito especial. O que é o conceito de espécie na biologia, tá? Nós temos mais de 27 conceitos de espécie. Eu acho que é interessante eu colocar aqui para vocês que o Homo habilis, nesse conceito de espécie, tá? Que a gente tem, ele não vai se encaixar. Por quê? Porque quando a gente trabalha com todos os seres vivos, a gente tem vários conceitos de espécie. Conceito morfológico, conceito ecológico, conceito reprodutivo, tá? Conceito genético. O que é interessante é que quando a gente chega na linhagem dos hominídeos, a classificação dos hominídeos não é por reprodução, não é por ecologia, não é por genética, não é tanto por morfologia nos hominídeos. É pelo quê? Pelas ferramentas que são encontradas nos sítios paleontológicos. Veja que os graus de ferramenta encontrados é que colocam a classificação dos hominídeos. Sim, eu tenho uma classificação de acordo com os fósseis, com os ossos, só que se você dá uma olhadinha no registro fóssil dos hominídeos, às vezes é encontrado uma mandíbula, um fêmur. Esse hominídeo novo de 2010 foi encontrado um dedo. E dito, é uma espécie nova, tá? Então, foi encontrado os dentes. Ou seja, a gente não tem o esqueleto completo. Então, a gente classifica muito, ok, dos hominídeos pelas ferramentas que são encontradas nesses sítios, ok, paleontológicos. O Homo habilis é interessante que de todos os hominídeos, tá, Homo neanderthalensis, Homo sapiens, Homo erectus, eu posso dizer que ele é o que tem mais feições de primata. Então, quando eu vejo o registro fóssil dele, os braços dele, proporção braço e corpo, ele é mais longo, ok? Ele ainda não é um bípede completo.
O bipedismo, ou seja, a posição ereta em duas pernas e ficar somente nessas duas pernas, é uma característica que, olhando os fósseis, ele vem diretamente do Homo erectus. Então, hoje a gente já classifica o Homo habilis, ok? Mais para Australopithecus, mais para um outro tipo de primata, digamos assim, do que na linhagem hominídeo, tá? Então, veja que Homo habilis, hoje, pelos fósseis, ele não estaria nessa linhagem de hominídeos. Então, nós ficamos com 3. Homem de Neandertal, Homo sapiens, Homo erectus, tá? E ficamos nisso. Mas, mesmo assim, esses 3, eles deveriam ser da mesma espécie. Por quê? Porque se você vai no relato bíblico, a Bíblia diz, criamos o homem, ok? E agora que vem a questão, como é que nós podemos classificar as espécies? Tá? Então, quem é o Homo sapiens? E aqui eu quero trazer, eu trouxe essa figura, eu sabia que o meu amigo Rogério ele estaria aqui assistindo, tá? O Rogério é um aficionado por cachorro. E você pega aqui, o Rogério e a Mônica, né? Então, hoje até passearam com os cães lá, vai mandar umas fotos aí. O que eu quero dizer com conceito de espécie? O conceito de espécie na biologia, de novo, ele é meio complicado. Eu pego esses cães aí e vejo, olha, eles são todos da mesma espécie. Tá, eles são todos da mesma espécie. Aí eu pego essas 2 corujas e digo, olha, essas 2 não são da mesma espécie. Aí você pede, peraí, volta. Voltei. Caramba, eu tenho aqui um cachorro, desculpa quem tem esse cachorro, tá? Um cachorro aí com uma feição mais com focinho aí meio que para cavalo e tudo mais. Eu tenho um outro que é orelha, né? Serve de acolchoado. Eu tenho um que parece um lobo. Eu tenho um que parece um carpê. E aí vai assim por diante. Peraí. Eu tenho animais tão diferentes e eles são da mesma espécie. E você olha essas 2 corujas, se eu olhasse elas na natureza, eu diria assim, cara, é tudo da mesma, né, do mesmo balaio, é tudo da mesma espécie. Qual é o conceito que a gente tem na biologia? O conceito da biologia de espécie, o mais utilizado é o que a gente chama de conceito reprodutivo, ou seja, conjunto de seres vivos que em condições naturais são capazes de cruzar entre si, gerando descendentes férteis. Esse é o conceito de espécie. Se nós aplicarmos isso para os seres humanos, para os hominídeos, a gente vai ter uma surpresa daí. Mas eu quero aplicar isso antes para os cachorros. E aí você pode só balançar sua cabeça concordando ou discordando. Esse dog alemão vai poder cruzar com o chihuahuazinha? Se você começa a olhar isso no conceito de espécie, eles não seriam da mesma espécie. Mas a gente chama na biologia de canes familiares, ok? Isso aí, pela evolução, né, pelo conceito de espécie, não teria como. Por quê? Porque você tem uma incompatibilidade de peças mecânicas. E aí não vai para frente, né, isso. Ou seja, se eu fosse dizer que chamar o Chihuahua, eu ia ter que dar um nome de espécie para o Chihuahua e outro nome para o dog alemão. Mas veja que chamamos ele de espécie. Então veja que o conceito de espécie na biologia, vou ser bem sincero, ok? Nós que fazemos a classificação. Então, nós que dividimos as espécies. Claro que nós temos alguns critérios, mas chega um determinado momento que esses critérios, mesmo que a gente já tenha feito mais de 27, 30 conceitos de espécie, ele não é bom para nenhum deles. Então, o conceito de espécie na biologia é bem problemático, tá? Mas eu quero avaliar os hominídeos no conceito principal da biologia. O conceito principal da biologia é o conceito reprodutivo. Então, vamos avaliar os hominídeos no conceito de espécie que é mais utilizado, tá? Como é que eu poderia provar, então, que esses 3 hominídeos, homem de Neandertal, Homo sapiens, Homo erectus, eles são da mesma espécie? Olha, comprovando que eles reproduziram em algum momento da vida e geraram descendentes férteis. Ok. Como é que eu comprovo isso? Através da genética. Se eu fazer o projeto Genoma
do Homo sapiens, do homem de Neandertal e do Homo erectus e detectar que hoje eu ainda tenho nos hominídeos modernos, no Homo sapiens modernos, chamando, vamos dizer assim, né, de hoje, se eu encontrar vestígios de DNA de Homo erectus, de homem de Neandertal e de, né, o homem de Denisovan, que eu depois vou mostrar, Denisova, que eu vou mostrar, veja que isso é um indício que eles, em algum momento, eles se encontraram, eles tiveram o que a gente chama de inbreeding, eles tiveram, né, uma reprodução, e essa seria a prova que eles são da mesma espécie, porque se eles conseguem reproduzir, deixar descendentes, a gente vai ver isso no genoma, ok? E é isso que eu quero mostrar agora para vocês. Tá? Esse é o quarto indivíduo que eu te falei que teria. Quem que é esse indivíduo? Tá? Então, eu tenho um quarto indivíduo ainda, que na verdade foi achado um dedo. Depois foi achado os dentes e tudo mais, eles falaram assim, olha, esse dedo é meio diferente dos outros hominídeos. Mas, segura aí. Então, teoricamente, a gente tem 4 hominídeos que conviveram juntos, ok? O homem de Neandertal, o Homo sapiens, o Homo erectus e o homem aí desse dedo aí. Tá? Então, fica aí tranquilo que vai ter surpresa. Tá? A primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é que o homem de Neandertal ele é assim. Tá? Esse é o ponto que a gente sempre olha nas apostilas, pega em livro de 2º grau, e o homem de Neandertal, ele basicamente, ele não tinha prestobarba, ele não tinha nada, né? Então, era o carpê ambulante aí das costas até em cima, tá? O que eu quero trazer para vocês é que não é essa visão. De novo, se você vai nas melhores fontes, se você vai nos museus sérios sobre os hominídeos, você vai encontrar uma outra visão, tá? Tem uma reportagem com o Zilhão, que é um dos grandes nomes da paleoantropologia do mundo, e ele fala, olha, o Neandertal é uma subespécie de Homo sapiens, ou seja, né, ele diz assim, se você colocar um Homo sapiens e um Neandertal um do lado do outro, você não vai ver diferença entre eles. Então ele fala, por definição, se houve miscigenação, ok? Importante entre os dois grupos, isso significa que eram populações de uma só espécie. Então, se eu comprovar geneticamente que eles miscigenaram, eles são populações de uma só espécie. E aí a Vanessa Paixão Cortez, ela relata também, né, que a categorização de espécie é algo muito difícil e etc, ok? Mas a questão ainda é discutida. Qual era a aparência dos Neandertais? Perguntaram para o Zilhão. E ele, né, português, muito boa gente, ele falou, eram gente como a gente, salvo pequenas diferenças no formato do queixo e robustez das têmporas. E ele fala, cientistas já fizeram experiências com atores maquiados como Neandertais e a trupe passeou pelas ruas de grandes cidades e ninguém notou a diferença. Então, esse é uma recriação do Neandertal, tá? Eu tenho 2 grandes museus, né, que falam de história natural dos hominídeos, um é de Londres e outro é de Zurique, na Suíça, e você olha o que seria a feição de um homem de Neandertal, cara, eu queria ter o olho desse cara aí, ó, né? Então você vê que o cara é bonitão, né? Tem um cabelo aí e tal, eu não tenho mais cabelo, o cara é bonito, o cara é de presença. Então você vê ali, né, a moça ali, Homo sapiens. Eu, sinceramente, já vi aí, né, mulheres parecidas com ela, ok? Então você vê que as feições deles não tem nada a ver com o que a gente vê em apostila, tá? Olha aqui, né, pessoal aí de Curitiba, aí, o Piá, olha esse Piá, né, olha esse menino. Cara, ele passa por uma criança, né, Homo sapiens, tranquilamente. Então vamos parar dessa questão de cultura, né, de homem da caverna, de não saber nada, tá? De algo assim, de macaco mesmo, tá? Que é o que a cultura, né, traz para nós. Então, o homem de Neandertal, pelas impressões, né, através dos ossos e tudo mais, ele teria a feição de um Homo sapiens, tá? Então, você não veria diferença. E aí vem essa questão, beleza. Agora a gente tem que comprovar que Homo sapiens, Neandertais e os homens de Denisovans, ok? Aquele do dedo,
tá? Que surgiu e foi datado da mesma época, eles cruzaram entre si. Então, como é que a gente comprova isso? De novo, se eu ver material genético dos 3 rolando em cada espécie, é porque eles cruzaram entre si. E se eles cruzaram entre si, olha, só teve uma espécie de hominídeo. E o relato bíblico, né, ele começa a ganhar mais destaque do que o evolucionista. Esse é o Svante Pabo, ok? Ele é especialista em genética evolutiva e ele lidera o projeto do genoma de Neandertal, tá? E do homem de Denisovan. Então, ele que fez isso, só para dizer que ele é ateu, tá? Então, veja que se você vê algum relato de que teve cruzamento, é porque teve cruzamento mesmo, tá? Porque senão ele, com certeza, pela questão dele, ele queria que não tivesse. Mas vamos lá, vamos mostrar o que teve nesse projeto Genoma de Neandertal que foi interessante, tá? Então, o Pabo, ele observou que nas populações modernas, a gente carrega, tá, entre 1,8% e 2,6% de material genético. Se você olhar artigos mais recentes, claro, com projetos genomas mais, mais atuais, esses números já cresceram para 4%, 5%, ok? Então, sim, nós temos 5% do nosso genoma de Homo sapiens bate com o genoma de Neandertal. E veja que pela evolução biológica, eles são 2 espécies distintas que o Neandertal não deu origem ao Homo sapiens. Eles estão em 2 ápices de galho evolutivo diferentes, ok? Então, esses 5%, ok, que nós temos, é porque eles cruzaram entre si. Segundo, e isso que é muito legal, você observar na linhagem de Neandertal, porque dizem, olha, o homem de Neandertal ele é mais antigo que o Homo sapiens. Então, teoricamente, você não vai ter genoma de Homo sapiens no genoma de Neandertal por ancestralidade. Beleza? Faz o projeto Genoma de Neandertal. E aí você encontra material genético de Homo sapiens no Neandertal. E o que é mais lindo de tudo isso? Eu tenho 3 genes que eu poderia dizer assim, o que nos faz humanos, tá? Em termos de genes. Eu tenho 3 genes, o FOXP2, tá? O Mi17 e o microcefalia, né? O microcefalia. Eu teria esses 3 genes. Um para caixa craniana, outro para musculatura e esse FOXP2 é de linguagem. Ou seja, o gene referente à fala que nós temos, a fala humana, é o FOXP2. E você encontra o FOXP2 também nos neandertais. Veja, eles não eram talvez só capazes de reproduzir entre si, mas também capazes de comunicar entre si. E isso é muito importante. Então, eu tenho esse gene nos 2 hominídeos. E agora vem um negócio bem bacana. Veja que eu tenho pela evolução biológica, 4 espécies convivendo junto. Homo sapiens, homem de Neandertal, né? O homem denisovaniano e o Homo erectus. E veja que legal. Olha, e esse Homo denisovan? Eu tenho material genético dele nos seres humanos atuais? Sim. Se eu pego a população nativa, ok, dos americanos do norte, 0,2% desses genes, eles estão ali. E aí o Svante Pabo, ele mesmo fala, somos uma mescla de fragmento de todos os nossos antepassados. Se eu vou agora olhar na população de Papua Nova Guiné, da região ali da Micronésia, Melanésia, eu tenho até 5% do genoma dos hominídeos hoje, ok? Daquela região, também derivados do homem de Denisovan. Então, esses 2 dentes e esse dente, 2 dentes e esse dedo encontrado na Sibéria, que eram um pouco diferentes, mas são datados do mesmo período, é um hominídeo que seria uma espécie que também faz cruzamento com o Homo sapiens e com o homem de Neandertal.
Aqui eu estou botando todas as fontes, tá? Eu acho importante colocar as fontes. Então eu passo rapidinho, mas se você quiser, depois vou disponibilizar esse material, tá, Léo? E aí o pessoal pode ver lá, checar mesmo a fonte e verificar esses dados. Então você tem aqui, ó, até 17% do genoma do DNA do homem de Denisovan, ele é de homem de Neandertal. Então veja que sim, há um cruzamento entre Homo sapiens, né, homem de Neandertal e o homem de Denisovan. Fechou? Então, nesse critério de espécie, os três são da mesma espécie, pelo conceito reprodutivo. E aí, claro, e o Homo erectus, Thiago, você não falou? Ah, o Homo erectus é muito legal. Existe ainda um indício de um genoma no Homo sapiens, ok? Que ainda não conseguiu dizer de que hominídeo seria. E veja que o Homo erectus, tá? Ele ainda não foi feito o projeto genoma dele. Tá? Então, o Homo erectus, ele é encontrado basicamente na região da China. Ele ficou muito famoso como o Homo de Pequim. Tá? E o que a China está fazendo nesse exato momento? Estava fazendo antes da pandemia? Eles estavam fazendo um laboratório de 1,2 milhões de dólares para sequenciar, ok, o DNA do homem de Pequim. E eles acreditam, né, e a Nature até publicou, que a hora que sair esse estudo do projeto Genoma, eles têm praticamente a certeza que vai ter o cruzamento também do Homo erectus, porque se eu encontro o DNA de Homo erectus no homem de Denisovan, ok? Uma parte dele, tá? Nesse cruzamento. E o homem de Denisovan cruza com o homem de Neandertal e cruza com o Homo sapiens, então, basicamente, se acredita que esse terceiro genoma ainda, tá? No Homo sapiens que não se descobriu, provavelmente seja do Homo erectus. Então, veja que, geneticamente, pelo cruzamento, eu consigo dizer sim, era apenas uma espécie de hominídeos. Se você quiser chamar de todos eles de Homo sapiens, você pode chamar, tá? E isso, ele não fere em nada, na verdade, ele mostra que o relato bíblico é verdadeiro, tá? Agora a gente vai para uma segunda parte que eu quero dizer sobre qual é o berço da humanidade, ok? Então, além de dizer sim, eram da mesma espécie, eu quero trazer para vocês onde que seria o berço. E você vê os fósseis, tá? Do Homo de heidelbergense, de Neandertal, de Denisovan, você vê que a origem deles é aqui, tá? Do Oriente Médio. Por isso que eu quero trazer para vocês a questão da Eva mitocondrial, ou do Adão Y. Nós temos, geneticamente, dois marcadores genéticos que são bem bacanas. Um é o cromossomo Y. O cromossomo Y, você sabe que só os homens têm. Então, quando um homem vai fazer os seus espermatozoides, ele faz 22 cromossomos autossômicos e doa um sexual, o X ou o Y. Se ele doar o X, se ele doar o Y, vem o menino. Então, o que é interessante é que o cromossomo Y ele só passa de linhagem paterna. Então, ele não tem recombinação genética. Ele não faz a questão do crossing over e tudo mais, porque ele só doa aquele cromossomo. No lado feminino, eu tenho DNA mitocondrial. Todas as nossas mitocôndrias a gente ganha da nossa mãe, ok? Então, eu e a minha esposa tivemos os nossos 2 filhos. Quando foi passar, o homem, ele doa um espermatozoide que dentro do óvulo esse espermatozoide é descartado. Então, a mulher, ela doa a casinha inteira. O que é um zigoto? É um óvulo que foi fecundado. Então, as mitocôndrias, elas são todas o quê? Todas maternas. Então, dentro dessa mitocôndria tem DNA o quê? Materno. Então, as meninas passam DNA mitocondrial e os meninos passam cromossomo Y. E se a gente pudesse, então, já que nem o DNA mitocondrial sofre recombinação e nem o DNA Y sofre recombinação, e se a gente fosse uma linha para trás? Geração de pais, avós, bisavós,
né? Trisavós, e assim for. Até, será que a gente poderia chegar em algum momento no que a gente poderia chamar de Adão Y, Eva mitocondrial? E é isso que eu quero trabalhar aqui e mostrar aqui para vocês hoje, tá? Então, vamos lá. Já expliquei aqui herança materna. Então, herança materna. Eu tenho o homem é o quadradinho, a bolinha é a mulher, tá? E aí, ó, a herança sempre passa da mãe para o filho. Então, você vai ver que a mãe passou para os três aqui, ó, menino, menina e menina. Só que o menino não passou a herança, porque a herança vem da menina, tá? Então, essa passou para as duas meninas, essa menina teve filhos e passou essa herança. Tá bem rapidinho. Quando eu olho isso, tá? O que eu vejo? Que o berço, ou seja, no cromossomo Y, como é que eu posso dizer isso? A origem, ou vou usar essa palavra, tá? Não sei se em português vai estar certo, não achei palavra melhor. O espalhamento, a irradiação, agora ficou bonito. A irradiação, ok? Do cromossomo Y, ou a partir do momento que você começa a ver variação no cromossomo Y, é de que região? Da região do Oriente Médio. Veja que isso está de acordo também com o relato bíblico. Porque se você olha a planície de Shinar, onde Deus separa ali os povos depois da Torre de Babel, é a partir daquela planície que você tem, né, o povoamento da terra. E você começa a ver que é dessa região do globo que eu tenho, ok? A irradiação da variação do cromossomo Y para várias regiões do mundo. Então, esse é o primeiro aspecto que geneticamente ele está de acordo com o relato bíblico, tá? O segundo é a gente, veja, eu não vou falar de datação radiológica, tá? Porque essa não é minha área, eu não sou químico, aí tem que conversar lá com o Mark Zeberlin, né? Essa questão de datação radiológica e tudo mais. Mas eu posso ver do ponto de vista genético. Do ponto de vista genético, eu consigo calcular o número de mutações, fazer uma taxa e ver com essas várias taxas de mutação onde seria o ponto inicial, onde seria a minha primeira mitocôndria com o genoma, ok? Através do que a gente chama de relógio molecular ou taxa de mutação. Então, aqui está, ok? O artigo científico. E ele diz, se compararmos o tempo necessário para que as pequenas variações genéticas passem a fazer parte do material genético de um grupo de indivíduos, com o número dessas variações de DNA mitocondrial, chegaríamos à conclusão de que a primeira mulher teria surgido em algum tempo entre 6.000 e 6.500 anos atrás. Tá? Então, pelo número de mutações, pelo cálculo dessa taxa, já que ela não sofre recombinação, é só calcular a taxa de mutação, e isso a gente consegue. Então, nós temos uma taxa de mutação em 10 na menos 8 no genoma humano, e a gente pode ir para trás, ok? E fazer essas contas. Outro artigo, diferente, ele fala, basicamente, né, é essa mesma coisa. Então, a Eva mitocondrial, o nome desse artigo é Calibrando o Relógio Mitocondrial, tá? Publicado só para você ver na Science, ok? Usando a mais nova taxa de precisão, a Eva mitocondrial viveu, então, apenas cerca de 6.000 anos atrás. Tá? Esse artigo é muito legal, publicado na Nature, também afirmando sobre diferenças genéticas, tá? Entre os indivíduos. E se viu que as primeiras diferenças genéticas, tá? Têm uma origem recente até 5.000 anos atrás. Vou mais. Veja que eu não trouxe só um artigo, então eu trouxe Science, trouxe Nature também, tá? E não estou mostrando aí braço de ninguém quebrado aí de 5 milhões de anos atrás. Hoje eu tive uma conversa legal com o Léo, que, de novo lá, estava assistindo o canal dele, incentivo a assistir, que ele estava lá no museu e estava falando sobre a linhagem do faraó que estava na época do Êxodo, lá de Moisés, né? A Entop II, não sei muito hebraico egípcio, né? Mas seria isso. E veja, ele falou uma palavra muito legal. Olha, eu falei, Léo, sobre isso que você está falando aí, eu abro uma aula de genética sobre isso, né? A questão de consanguinidade. Veja,
que agora não preciso fazer um relógio molecular. É simplesmente matemática. Se você começar a observar matemática, todo mundo ele é parente de todo mundo. Ou seja, a gente tem consanguinidade. Veja que, deixa eu mostrar esse slide aqui, ó. Se eu considerar os seres humanos, que eles têm 4 gerações, no milênio tem 40 gerações humanas, se eu pegasse um ser humano, ok? E colocasse esse número, né? De um ser humano divide em 2, que depois divide em 4, e assim por diante, botasse uma progressão geométrica, eu teria 1 trilhão de indivíduos. Veja que 1 trilhão, ela é maior do que o número de todos os seres humanos que pisaram nessa terra. Ou seja, nós temos um processo que a gente chama de coalescência. Ou seja, quando nós vamos para trás, a gente vê que a gente mistura os avós, os bisavós, os trisavós. Então, não dá para todo ser humano ter 2 pais, 4 avós, 8 bisavós. A gente é parente em algum grau. Tá? Isso matematicamente falando. Senão, ia ter muito ser humano, né, para pouca evidência, digamos assim. Então, veja. Normalmente, filhos de primeiro grau, tá? Filhos de primos duplos em primeiro grau, ele vai ter 4 avós. Filhos de indivíduos não consanguíneos vão ter 8. E assim por diante. Então, em algum lugar, a gente é primo de alguém, tá? Então, quando eu vejo isso, eu teria, voltando para trás, o número de gerações, ele bate, desculpa, deixa eu voltar aqui, olhando a matemática, sem genética, matematicamente, pelo processo de coalescência, eu chego também a 5.000 anos atrás. Tá? Vendo o pool de pessoas que eu tenho hoje, tá? 7 bilhões, e fazendo essa ascendência aí em modelos matemáticos. Então, veja que eu sempre volto para 5.000, 6.000 anos atrás. Esse artigo é muito legal. São as variações que nós temos em regiões codificantes do nosso DNA. A gente tem regiões de exon e regiões de intron. E as regiões de exon são as que fazem as proteínas. E olhando o número de alterações prejudiciais, olhando aqueles exons que causam doença, ou que a gente diz na genética que são deletérios para nós, tá? Esses exons, eles surgem nos últimos 5.000, 10.000 anos atrás também. Então, veja que geneticamente a gente chega num ponto de 5.000, 6.000 anos atrás. E isso é bem legal, porque se você... Esses são os 2 artigos aqui, tá? Que falam sobre a variação de mutações deletérias, de mutações ruins. E essas mutações que são deletérias, se você volta no tempo, você observa que essas mutações deletérias, elas batem com um evento, ok, do dilúvio, né, em relação a tempo. E é muito legal isso. Tá? Então, aqui, eu vou passar, tá? Que eu estou vendo aqui que eu já estou passando bem do tempo, e eu quero falar de mais uma coisa, que a gente pode estar falando também de uma nova mudança. Veja que a gente sempre falou África, 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 África. E veja que os novos fósseis, onde que a gente encontra Homo sapiens, Homem de Neandertal e Homem de Denisovans juntos, eles são da região de Israel. Tá? E aqui colocaram aqui, né, os dentes que foram encontrados e tudo mais. Ou seja, não só houve esse cruzamento, como a região de Israel poderia ser, né, um desses lugares, tá, de cruzamento entre as espécies. Aqui também outro artigo falando da mesma coisa sobre os europeus modernos e a questão da caverna de Israel. Veja que essa origem dos hominídeos vindos da África de 200.000 anos atrás, encontraram um fóssil de um hominídeo de 300.000 anos, pela datação, ok? Evolutiva, que é de 300.000 anos atrás. Como eu encontro um fóssil de 3.000 anos atrás em um outro lugar, no Marrocos, né, bem aqui na ponta da África,
se os primeiros hominídeos são de 200 mil anos? Então, a gente tem algumas perguntas a fazer aí em relação à origem dos seres humanos na evolução. Para nós, geneticamente, é o Oriente Médio. E aí eu quero trazer esse ponto aqui. Tá, Thiago, e como é que chega no Brasil e tudo mais? Né, o Estreito de Bering, ele é verdade, porque eu ouvi em palestras e tudo mais, né, que foi pela Atlântida e tudo mais. Geneticamente, eu vou te explicar agora o que a gente observa, tá? Veja, que se foi realmente pelo Estreito de Bering, ou seja, Oriente Médio, né, uma população desse Oriente Médio se isolou na África e não teve mais contato, e as outras foram o quê? Europa, Ásia, América do Norte, né? América Central e América do Sul. Se isso é verdade, geneticamente eu vou encontrar a América do Sul mais parecida com a América Central, mais parecida com a América do Norte, mais parecido, né, com os siberianos, mais parecido com os asiáticos, depois com os europeus e, por último, com um grupo que se isolou dos africanos. E aqui eu quero te mostrar a árvore. Então veja que vou passar aqui os ameríndios, tá? Ó, solte ameríndia aqui. Então, a população original, a população ameríndia, a população nativa. O América do Sul, aqui onde eu estou com o mouse, eu acho que vocês veem o mouse, não sei também agora, tá? Vê? Vamos ver se o Léo me dá um legal. Sim. Oi? A gente vê o mouse. Ah, beleza. Então, população da América do Sul mais parecido com o Central. Depois mais parecido com os americanos do Norte. Depois mais parecido com quem? Do Oeste da América. Volta e vem aqui na linha. Depois são mais parecido com quem? Com os esquimós, com os Church, depois vem para os asiáticos, japonês, coreano, tibetano. Depois sobe com quem? Com os indianos, ok? Com os asiáticos. Vem aqui, linhagem, mais parecido depois, com o povo, com os polinésios e, por último, o grupo que se isolou, os africanos. Então, veja que geneticamente, eu mostro também que aquela teoria do Estreito de Bering, né, ela pode ser explicada geneticamente e não tem nenhum problema com o relato bíblico também, tá? Então, geneticamente não fere nada de relato. E por último, prometo que eu vou ser rápido, a questão de cor da pele. Esse artigo é muito legal, tá? Da Jablonski. Ela estava procurando falar sobre folato, questão de gestação, folato e tudo mais. E ela viu que a pele, né, escura, ela produz maior quantidade de folato e tudo mais. E aí ela foi numa linha de investigar a coloração de pele dos seres humanos, qual seria a primeira cor de pele. Eu acho muito bacana o que ela descobriu. Através da genética, veja que não era isso que ela queria, mas ela foi a fundo e fez essa investigação genética e cor de pele. De novo, estou mostrando aqui o artigo, tá? Sobre a questão do folato. E ela viu que, para eu ter toda a variação de pele, de cor de pele, porque é uma questão de produção de melanina, então são genes que eles se repetem, é um cluster de genes, que desculpa a palavra assim mais técnica, né? Mas são genes que ficam um dos lados dos outros, então são genes que se repetem um do lado do outro, e vai dar quantidade de melanina. E ela chegou na seguinte questão: para eu ter toda a variação de cor de pele que existe hoje, a primeira cor de pele não era para ser nem branca e nem totalmente negra, ok? Ela tinha que ser uma coloração avermelhada a amarronzada. E ela chega nessa seguinte figura. Essa aqui são os padrões de tons de pele que nós temos. Só um instantinho, desculpa. E ela coloca que a cor de pele mais característica seria uma cor de pele que teria estar no meio. Uma cor de pele avermelhada, amarronzada. Que você encontra mais essa tom de pele, você vê aqui o mapa, tá? E se você olhar aqui na região do Oriente Médio, você vai ver que essa seria a coloração inicial, essa que ela está falando, você encontra nessa região, tá? E aí o relato bíblico também diz, né? Essa pele avermelhada, amarronzada. Aqui tem um outro artigo também que fala sobre isso, você encontra na Bíblia, né?
Então formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, do pó da terra. E o homem passou a ser alma vivente. E Adão, né, Adamá, solo vermelho ou barro vermelho. E você vê que essa coloração, primeira é o avermelhado amarronzado, e você encontra esse tom de pele lá no Oriente Médio, tá? E aí eu encerro com essa frase. No ensino básico me ensinaram que um sapo transformando-se num príncipe era um conto de fadas. Na universidade me ensinaram que um sapo transformando-se em um príncipe era um fato. Então desconfie das suas fontes e vai nas fontes. E aí fico aberto a perguntas. Quem quiser aí o meu contato, trocar alguma ideia, tá aí, tá o meu e-mail, timorete@gmail.com, e aí o meu WhatsApp também, 91919200. Fico aí à disposição, Léo. Deixa eu interromper aqui.